Começar, tá? Bom, vamos começar, né? Bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos hoje, nesse domingo, último domingo do mês. Eu vou iniciar com a leitura de harmonização do livro Vinha de Luz. A lição é 137, o título é Vida Conjugal. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Isso está em Paulo, aos Efésios, capítulo 5, versículo 33. As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges com Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos, muita vez, se desfaçam ao toque de provas salvadoras dentro dos ninhos afetivos construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Vamos fechar nossos olhos agora? Vamos elevar nossos pensamentos, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, agradecer ao irmão Luiz que veio, disponibilizou o tempo dele, o estudo dele para nos trazer essas palavras hoje. Pedir que ele seja inspirado, acolhido e pedir que todos que estejam aqui presentes, encarnados ou desencarnados, né, que estejam sendo amparados e tratados. Obrigada, Pai, por tudo. Graças a Deus. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Que alegria a gente começar esse dia juntos. Bom, eu queria dizer uma coisa já, assim, cara, né, que a gente que vem aqui falar, às vezes, ou que faz algum trabalho, assim, de divulgação, né, as pessoas que conhecem a doutrina espírita ou que estudam e ouvem alguém falar, talvez algumas não tenham a dimensão, assim, do que esse trabalho faz de bem para a gente que está aqui, né? E hoje foi um dia assim, eu estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer em nome da Rose pela recepção, né? Me senti muito acolhido, muito bem recebido e certamente o meu dia está começando muito bem com vocês, tá bom? Gente, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é amar ao próximo como a si mesmo. E esse capítulo, eu acho assim, o Kardec, como a gente sabe, o que ele fazia, né? Ele recolhia
passagens, temas do Evangelho que ele ia vinculando a uma mensagem principal. Como, por exemplo, essa que a gente acabou de falar. Então, alguns capítulos ele pega uma bem-aventurança e vai recolhendo outros temas que ele vai vinculando a essa passagem. E isso que nós vamos falar hoje é daquelas coisas bem conhecidas, bem batidas, assim, que a gente fala assim, não, vai falar disso de novo, né? Eu já vou falar daqui a pouquinho, mas é muito conhecido. E às vezes a gente ouve essas passagens do Evangelho e fala assim, de novo isso, né? Para que estão falando isso de novo? Já sei, estou cansado de saber, né? Mas talvez isso mexa conosco assim, para a gente pensar, o que a gente vem fazer aqui? Por que eu venho nessa casa, por exemplo? Ou por que a gente vai no outro centro espírita? Por que a gente abre um livro espírita? Qual é a nossa motivação? O que movimenta a gente para estar aqui? Né? Porque nós somos espíritas, mas cada um é diferente do outro. Um pode estar buscando uma coisa, o outro está buscando outra. De repente a gente vem para cá porque está sofrendo uma necessidade que é muito diferente da do outro. De repente tem alguém, a gente sempre fala de chegar pelo amor ou pela dor, né? E a gente fala assim, quem chega pelo amor ou por uma curiosidade, a pessoa está querendo responder as suas questões, assim, né? Mas geralmente tem alguma questãozinha ali que faz a gente sentir alguma dor por dentro, mesmo na curiosidade. Mas são buscas diferentes. E Jesus convivia com pessoas que tinham interesses, buscas, princípios cristalizados, às vezes muito diferentes uns dos outros, e que procuravam ele. Né? E essa mensagem que a gente vai falar, antes dela aparecer no Evangelho, a gente tem encontros assim que Jesus tem. O primeiro desses encontros que a gente vai falar é com os fariseus, que era aquele grupo que era religioso, mas também político, né? Que faziam parte do Sinédrio, enfim, que tomavam decisões jurídicas na época, porque essa questão da lei divina, da religião e da lei civil não tinha essa separação que a gente tem hoje para eles. Então, os fariseus eram grandes intelectuais, né? Se fosse hoje, a gente podia assim, pega aquele espírita que sabe muita coisa, ele pode ser um pouquinho assim, talvez, assim, né? Mas eram pessoas que tinham, por que o espírita? Não pelo lado ruim do fariseu, não que eu estou falando, mas porque os fariseus sabiam muito, tinham acesso a grande conhecimento, e a gente tem acesso a muita coisa, a gente pode até não usar, mas a gente tem acesso, e os fariseus tinham acesso, né? Porém, isso não quer dizer que a busca deles por Jesus fosse do tamanho do acesso que eles tinham ao conhecimento espiritual. E eles chegam para Jesus para tentá-lo, porque Jesus incomodava aquela posição deles, né? E perguntam sobre os impostos que eles pagavam para os romanos, né? O que ele achava sobre isso? E Jesus vai dizer para eles então, né? Assim, o que tem aí na moedinha que vocês vão pagar? O que está desenhado aí? É a figura do imperador, é de César. Né? E aí Jesus fala aquilo que a gente conhece. Então você dá para o César o que é dele. E para Deus você dá o que é de Deus. Por que nós estamos trazendo isso? Porque isso é o interesse que eles tinham em Jesus. O interesse dos fariseus não era no que Jesus podia dar para eles. Os fariseus queriam manter as coisas como estavam, do jeito que eles achavam. Ou melhor dizendo, eles queriam mudar as coisas do jeito que eles achavam que tinha que mudar. Né? E Jesus atrapalhava esse processo. E Jesus trazia uma outra coisa, outro tipo de mudança. Ou seja, as pessoas que mais tinham acesso à vida espiritual eram aquelas que mais trabalhavam para que a vida fosse vivida materialmente. Por quê? Olha, o que me aflige hoje socialmente? No caso deles, o Império Romano, que atrapalhava a vida deles, é óbvio que oprimia, né? Eles queriam que aquilo acabasse rápido. Só que Jesus é lento. Jesus incomoda a gente com isso, porque Jesus é devagarinho. Jesus não está apressado. Porque para Jesus a vitória dos judeus não era
que os romanos fossem embora. Para eles, aquilo talvez fosse a solução, mas para Jesus não era. E aí a gente pode fazer um exercício, assim, esses dias eu falei isso, eu achei interessante. Vamos fazer um exercício, pensa assim, tudo aquilo que nos incomoda na sociedade, hoje. Né? Os problemas sociais, as desigualdades, os preconceitos, um pouco, as questões de dificuldade material, de recurso, né? Aquilo que a gente às vezes pensa que é o problema do mundo. Aí pensa assim, amanhã não vai ter mais nada disso. Acabou. Nós vamos acordar e essas coisas vão ter, esses problemas vão ter desaparecido. Vamos supor, tá? Vamos inventar uma historinha aqui, tá? Acordou amanhã, todo mundo tem o que comer, todo mundo tem, né, condições de morar, todo mundo tem o que vestir, né? A gente vive num ambiente mais tranquilo. Aí a pergunta é, acabou? Será que Jesus falaria assim, beleza, acabou o problema de vocês, resolvido. Resolvido. Recolhe os livros espíritas aí que já chegamos no objetivo. Não. Não. Né? Só que eles não eram capazes de entender por que não ainda. A gente vai chegando a qual conclusão? Aquele problema, aquela dificuldade, ela era, pelo menos em parte, uma necessidade evolutiva. Não que Deus queira que a gente sofra, mas lidar com a imperfeição do outro é uma possibilidade da gente se modificar. Mas a gente quer ganhar, não quer se modificar, geralmente, né? E Jesus vem trazer uma outra proposta. Só que aí os fariseus tinham, como um grupo diferente deles, os saduceus. Qual era a diferença principal? Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição. Do jeito deles lá. Né? Não é, enfim, Kardec até aproxima a ideia disso com a ideia da reencarnação, né? Que era uma ideia, eles tinham essa noção das realidades espirituais já com eles. Os saduceus não tinham nada disso. E eles só liam os primeiros 5 livros da Bíblia hebraica. E aí os saduceus chegam para Jesus propondo uma outra pergunta. Fala assim, mas tudo para provocar. Para provocar. Eu quero colocar fogo. Né? Não queremos ficar bem, queremos tensionar a situação. Era o saduceu. Os saduceus chegaram assim, olha só, Jesus. Você está falando isso aí e tal, mas olha só. Moisés disse que se uma pessoa está casada com a outra, aí até teve a ver com o assunto. Né? A pessoa está casada. Aí o marido morre. O que faz? Aí ele tem um irmão. O irmão dele tem que casar com a que era a esposa dele. O Bezerra de Menezes fez isso, não tinha essa norma, mas ele viveu essa situação. Né? Só que aí eles propõem mais ainda. Mas aí esse segundo morre também. Jesus, né? Será que ela... Nossa, o que houve, né, gente? Mas o quarto vem depois e morre também. Aí eles falam assim, aí morre até o 7º. Morreu até o 7º, Jesus. Aí Jesus deve ter ficado meio... Que casamento é esse? Né? Morreu. Já que a regra é essa, olha a pegadinha deles. Quando... Aí a mulher morre também. E todo mundo vai morrer um dia, né? Ela morreu. Aí eles perguntam assim, o que acontece na ressurreição? Do jeito que eles entendiam. Né? E a gente pode aproximar do quê? Nessa vida que tem além daqui. Né? Não necessariamente esse entendimento de voltar, mas assim, tem uma relação com a vida eterna. O que acontece? Aí Jesus fala assim, vocês não entenderam nada do que eu estou falando. Vocês não entenderam o que está escrito. Né? Porque ele falou assim, quando as pessoas, essa esposa e esses maridos desencarnarem, ele não falou assim na época, né? Não tem, eles não vão ser marido um do outro, não vai ser mulher dele, não vai ser marido dela. Né? Vão ser como os anjos do céu. Aí que eles não entenderam mesmo. Mas ele falou assim, porque Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Calma que vai melhorar. Para a gente agora é tranquilo entender isso. Só que Jesus não falou do desencarne em nosso lar.
Porque no nosso lar a gente sabe que tem noivado. As pessoas combinam para vir para cá. Jesus está falando do processo final. E ressurreição para nós espíritas é até um assunto pouco abordado, mas seria o que a gente entenderia depois da última reencarnação, por exemplo. É espírito puro. Ressurgiu, renasceu. Né? Aí é outra história e não nos cabe porque não é para o nosso bico ainda. Tá? Nosso negócio é chegar lá. Mas aí os fariseus ficaram contentíssimos. Por quê? Porque Jesus deu um sabão nos saduceus. Aí eles ficaram animados. É isso aí, né? Vamos voltar lá para incomodar ele de novo agora, né? Aí os fariseus voltaram. E aí chega e pergunta para ele o seguinte, que é o nosso tema agora, que é: Senhor, olha só, qual que é o maior mandamento? O maior, eu quero que você me dê um resumão, eu dou sem tempo. Vai, ó, direto, tipo coach. Direto. Aí, Jesus não fala nada que inventou, não. Tá tudo no Antigo Testamento, né? Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Né? E semelhante a isso, você vai amar o próximo como a si mesmo. Gente, todo dia a gente ouve falar disso, né? É isso que eu falei que é batido. Parece que é uma coisa banal, né? Banal, batida. Mas, inclusive, tem uma outra passagem, só para não deixar de citar, no outro evangelho, essa está em Mateus. Em Lucas, é interessante porque o texto inverte. O fariseu chega e fala para ele assim: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que já mostra uma outra postura. Esse cara queria. O que eu faço? E aí Jesus fala assim: o que está escrito na lei? Como é que você lê? E aí o próprio fariseu fala o que Jesus falou no outro evangelho. Ele entendeu, ele sabia. Amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Nessa o fariseu sabia. E aí Jesus fala assim: beleza, faz isso aí, então você está bem. Né? E aí, depois dessa história, ele vai contar a parábola do bom samaritano. O fariseu queria saber quem era o próximo. Tá? Mas antes de chegar nisso, o que essa história a gente pode pensar? Jesus estabelece os 3 pilares, né, do nosso progresso. Os 3 pilares de relacionamento para a gente evoluir. Por exemplo, a gente pode até tentar amar só a Deus. Por exemplo, se eu amar entre aspas, me relacionar só com Deus, eu posso me tornar fanático. Eu posso não me cuidar, não ter relação boa com o outro e desejar uma relação religiosa doentia. Eu posso não me relacionar com Deus, pouco com o outro, me importar pouco com o outro, me relacionar muito comigo e me tornar egoísta. Ou eu posso tentar ter uma relação com o outro, de um aparente cuidado, de uma aparente assistência, né? E também não fazer uma coisa legal, né? Então, assim, o primeiro ponto é esse. A gente precisa juntar essas coisas. Com a doutrina espírita, a relação com Deus se amplia muito, né? Pois, se há pouco tempo atrás a gente relacionava com Deus de uma maneira de troca, a gente queria que ele nos desse aquilo que a gente deseja, como os fariseus lá, né? Em troca de alguma coisa, relacionar-se com Deus através da imortalidade da alma e da lei da reencarnação nos mostra outros fatores desse Deus. E Jesus traz para nós um Deus amoroso, um Deus que cuida dos seus filhos, que está interessado no que a gente está passando. E por isso que eu perguntei lá no início, o que a gente vem fazer aqui? Né? Porque os nossos interesses já podem não ser os mesmos desses fariseus que a gente falou. Por exemplo, o que essa história tem a ver com a dor que eu estou passando agora? O que essa história tem a ver com as minhas aflições de agora? Eu vim aqui, por exemplo, porque eu estou sofrendo e eu preciso realmente de algo que me alivie, que me console. O que o outro tem a ver com isso? O que Jesus está me falando para cuidar do outro? Né?
Ontem, uma companheira contou uma história. Ela cuida da mãe. E nesses cuidados, ela foi pensando muito sobre a relação dela, que ela teve ao longo da vida com essa mãe. E ela é filha única. E no cuidado com essa mãe, ela foi percebendo que ela não recebia de volta um tratamento cuidadoso, amoroso, que às vezes essa mãe chegava para ela e falava assim que preferia ter tido um filho homem. Demonstrava que o sentimento dela não era aquele que essa companheira demonstrou que queria receber como filha. E ela se vê num cuidado em que ela tem que bater de frente com esse desejo que ela tinha de que a mãe fosse o que ela queria que fosse. Né? Então ela falou assim, que em alguns momentos ela desejou que a mãe desencarnasse. Olha que duro isso, né? Por quê? Porque ao cumprir o dever dela, ela sofria. Porque ela tinha que encarar o desejo de que aquilo fosse diferente. Enfim, foi muito, por um lado, muito duro de ouvir, né? Mas por outro, uma coisa que a gente passa. Porque no caso dela foi com a mãe, né? Mas pode ser com o filho, pode ser inclusive da própria mãe dela com ela, porque a gente tem que pensar no sentimento dessa mãe, né? Que de repente passou por situações com essa filha que a gente não conhece, né? E outra coisa, que aí nos leva de volta à relação com Deus. Imagina o amor a Deus dessa amiga. Porque ela vai dizer assim, Senhor, você está me dando um negócio aqui difícil e que eu não entendo. Mas graças a Deus agora, né, com a doutrina espírita, pensa comigo, você sabe que você é imortal. E você sabe que essa mãe e essa filha, por exemplo, elas não se conheceram nessa encarnação, gente. Que história será essa? Que vínculo é esse? Da onde veio esse vínculo? Como é que começou? E como tem no Evangelho segundo o Espiritismo um texto sobre ingratidão dos filhos para com os pais, né? O texto é bonito porque ele fala assim, a gente não sabe onde começou essa história. Graças a Deus, a gente não lembra das coisas. Mas o texto fala assim, certamente um dos dois poderia dizer assim, ou eu ou você fomos os culpados. Ou erramos, ou caímos, ou maltratamos o outro. Não dá para saber quem começou. Fica meio quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Né? Não dá. Porque a gente vai revidando e revidando durante tanto tempo que perde a gênese da história. O interessante é, a vida propõe com a gente, para a gente, com essas situações, repensar o amor de Deus com a gente. Porque se por um lado essa companheira falou que ela chegou a pensar que desejava o afastamento da mãe, ela disse depois assim, mas com o Espiritismo eu aprendi, né, primeiro, que eu trouxe esse dever como filha com ela. Eu sofro, mas eu não sei do nosso vínculo anterior e é o meu dever chegar e ser cuidadosa com ela. E ela fala assim, até o abraço que eu vou dar nela, às vezes não é aquele abraço afetuoso que eu tenho com outras pessoas. Né? Mas eu sei que eu estou ali. Eu estou fazendo aquilo que eu devo fazer com todo carinho, estou aprendendo a cuidar dela. Né? Aí você pensa, se fosse um livro do André Luiz, certamente nessa hora aparecia o instrutor e falaria assim, agora vamos acompanhar o que aconteceu antes. Né? Depoimento da mãe. Aí é o microfone do Fantástico para a mãe. Né? Bom, com aquela tradução, né? Com aquela voz modificada, né? Bom, então, aconteceu que a gente, há 2 encarnações atrás, por exemplo, tinha um homem que nós duas gostávamos dele e nós nos entendemos muito por causa dele. E aí eu pedi para que ela fosse minha filha, para que eu pudesse cuidar dela agora, né? Eu não fui a mãe que talvez eu gostaria de ser 100%, assim, mas eu tentei, dei o meu melhor. Né? Mas como nós tínhamos um passado complicado,
esse vínculo ele ainda é meio... ainda tem entraves. Então é óbvio que o amor afetuoso que ela tem pelo outro filho, que é mais afinizado com ela, né? Talvez ela não tenha com essa filha. Isso explica muito. Por que explica muito? Porque aí a gente para, mesmo que dolorosamente, mas de esperar receber aquilo que a gente acha que tem que receber. Né? Ninguém está dizendo aqui que vai ser fácil, ninguém está dizendo aqui que a gente não vai chorar durante o processo, ninguém está dizendo aqui que a gente não vai desejar que fosse mais amorosa essa mãe com essa filha. Mas o cumprimento de um dever espiritual, que a gente sabe que vai levar de volta para o plano espiritual, que a gente vai continuar encontrando, vai refazer ainda mais essa relação, acalma a gente. Tem uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo que eu gosto também, que é assim, né? Não será a calma nas tempestades também uma felicidade? A gente não fica feliz, nossa, já estou lidando com mais calma com essa situação. Está mais tranquilo, está mais sereno. Eu já não me sinto ansioso como eu me sentia com essa dificuldade. Né? E isso traz para a gente, eu me lembrei nesse primeiro processo, né, que é o processo com Deus, que é a cura de Jesus com o cego Bartimeu. Porque o cego Bartimeu vivia uma aflição, né? Mas vamos lembrar da passagem. Ele estava lá em Jericó, à beira do caminho. Tem o caminho, ele não está no caminho, ele está à beira do caminho. Né? Vamos supor que o caminho é aí onde vocês estão, eu estou aqui à beira do caminho. À beira do caminho, enfim, é uma referência à parábola do semeador. Né? Porque a semente ela cai naqueles sulcos que o arado faz para você cultivar. Né? E onde não tem o sulco, não vai rolar. O que é isso? Né? É viver ativamente, é fazer parte do processo, é aprender com as situações. E a gente passa encarnações à beira do caminho. Ou seja, atendendo aos interesses materiais, a gente trabalha, a gente come, a gente se relaciona com alguém, descansa e desencarna. À beira do caminho. Essa companheira que falou ontem comigo, ela não está à beira do caminho. Porque ela poderia ter fugido, por exemplo, ao dever. Ela poderia ter abandonado aquilo, ou ela poderia estar revoltadíssima com Deus, sem buscar um entendimento da situação. Ela entrou. Ela está deixando isso rasgar um pouquinho o coração dela, para que essa outra ideia apareça, para que esse outro entendimento acalme e faça ela aproveitar. Porque certamente a paciência que ela está tendo com essa mãe agora, a calma e aquele respiro que ela dá quando ela tem vontade de falar aquelas coisas difíceis, aquela vontade de sair correndo que ela tinha, certamente ela está repensando. Então ela já está deixando uma semente diferente brotar. O Bartimeu estava à beira do caminho. E curiosamente, no símbolo da passagem, cego. Ele ouve Jesus passar com a multidão, obviamente ele não sabia, porque ele não estava enxergando, e fala, ele falou, o que é isso aí? Não, Jesus está passando com o povo aí. E ele começa a chamá-lo, né? A chamar para que Jesus curasse ele. Só que, o que as pessoas fizeram? Fica quieto. Fala, não me incomoda. Deixa para lá. Para de gritar. Exatamente como a gente passa. Experimenta sair da beira do caminho. Por exemplo, esse ano tem eleição, vocês lembram não, tá? Vai ter um monte de oportunidade para você sair da beira do caminho. Só que aí você vai falar assim, não, eu quero ficar calmo, quero manter a calma, quero continuar respeitando o outro. Eu não vou falar aquelas coisas pro outro. Aí vai ter alguém que vai chegar assim, para, não incomoda a minha rebeldia, não incomoda a minha raiva, não incomoda o meu ódio. Deixa a gente ter ódio. E a pessoa que está saindo da beira do caminho, não. Isso não interessa, não tem lado isso, gente. Nós estamos falando de caridade, nós estamos falando de relacionamento saudável. Né? Então, assim, vai ter alguém que vai
querer te impulsionar a voltar para a beira do caminho, né? Isso tudo é relacionamento com Deus, tá? E aí Jesus já vai chegar e as pessoas falam para ele assim, aí olha que interessante, não aparece quem? Fala assim, coragem, ele está vindo aí, né? Levanta. Estavam falando para ele não ir, agora estão falando para ele ir. E aí ele pede para ver. Jesus fala, o que você quer? Fala, que eu veja. Então, tudo isso para fechar o quê? A relação com Deus é uma relação que pode iluminar a nossa visão sobre a vida realmente. Mas por que não é um relacionamento que sempre faz isso? Porque a gente tem uma dificuldade com aquela prece que fala, seja feita a tua vontade. E a gente faz igualzinho o fariseu. Ele pergunta respondendo, né? Senhor, não tem que pagar esse imposto não, né? Jesus, não tem que respeitar o outro não, né? Senhor, não vou precisar cuidar da minha mãe esse tempo todo não, né? Ela é difícil comigo, não, então não quero não, né? É aquela validação. Você quer a validação de Jesus. Ele dizer, sim, vai. Então, o Bartimeu queria enxergar de verdade, de ser autônomo, ter controle sobre a vida junto com Deus, a parceria. Né? Só que isso exige o quê? A vida te dá coisas que você não quer, às vezes. Ou que você não quer agora. Você pediu quando estava reencarnando, eu quero ir, deixa eu ir com ela. Que a gente precisa, vai ser ótimo, vai ser fantástico. Pô, agora eu vou arrasar. Né? Eu sou músico, tá, gente? Profissional. Então, assim, é tipo músico ensaiando. Não, vai ser lindo, chegar, luzes, vai ter uma cortina, as pessoas vão me aplaudir, aí eu vou arrasar. Aí chega lá, a gente se revolta, né? Essas luzes que a gente está recebendo agora, isso que é bonito, né? São luzes que permitem que a gente pense assim, olha, isso, Deus quer que a gente faça assim, ó. Ah, então acho que foi isso aqui que eu falei lá. É aquilo que é difícil, né? Mas é isso mesmo que eu preciso. Ontem, quando essa pessoa falou comigo, eu lembro que eu pensei assim, gente, é para isso que a gente nasce. É para isso que a gente reencarna, né? Fica preocupando com umas coisas, assim. Eu falei da eleição, por exemplo. Copa do Mundo. Vestibular. Profissão. Muda de casa. Né? Aí você fica assim, isso tudo a gente dá jeito. Resolve. Estou sem emprego. Não tenho comida esse mês. Vem aqui, tem aqui certamente um trabalho assistencial, você vai para a fila, vai dar o seu nomezinho, vai comer. Porque tem gente trabalhando no bem a ponto de nos apoiar. Mas a gente reencarna para viver essa situação de relacionamento. Esses dias eu vi um terapeuta, acho que foi até o Rossandro Klinge falando assim, interessante, eu não recebo ninguém na terapia dizendo que não tem o iate e que está sofrendo por isso, ou que não comprou o carro que queria. É sempre relacionamento. É porque não foi como queria, com a mãe, com a esposa, com o marido, com o filho, que está ansioso. Nunca é por causa de uma coisa material. Por mais que possa estar envolvido, mas assim. Então a relação com Deus é uma relação da gente tentar olhar com outros olhos o que ele está nos dando. Aí o Bartimeu entra na história. E o Jesus vai te ajudar a ver. A gente vai abrir os olhos. E aí nós vamos para o segundo pilar, que sou eu. Porque eu vou dar para o outro aquilo de bom que eu acho que é bom para mim. Né? Então assim, o que eu tenho achado bom para mim? O que eu acho que me torna pleno, que me ajuda? Durante muito tempo foi que o mundo me desse aquilo que eu quero. O melhor emprego, a família ideal da propaganda de margarina, né? Que as pessoas me compreendam exatamente do jeito que eu sou, não reclamem. Temos uma notícia, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Agora, tem um ponto em que a gente vai entender muito bem, que é, eu não sei vocês aqui, mas eu já errei algumas vezes. Tá? Algumas. Eu estou falando só dessa encarnação, tá? Algumas vezes. E quando alguém decide, escolhe,
opta por te acolher depois que você errou, por olhar para você e falar assim, vamos embora de novo, vamos seguir o jogo. Quando você tem a oportunidade de seguir adiante depois de ter errado, é bom demais. Mas é bom de um jeito, gente. É bom assim, é bom muito grande. Porque você pensa às vezes o que assim, cara, não tem jeito mesmo. Não vai. Eu sou isso aí. Sou meio complicado, né? Porque isso é um ponto interessante do centro espírita. A gente vem aqui, qualquer ambiente espírita, a gente pensa assim, bom, eu estou sofrendo certas situações, né? E aqui eu encontro acolhimento, e é muito bom. Só que tem o outro lado, que é, eu fiz sofrer certas situações, e aqui eu encontro acolhimento. Jesus me dá a mão e fala assim, é para isso que nós estamos aqui, para você ir de novo. E é por isso que a gente reencarna. A gente pensa no que o outro faz pra gente, mas a gente faz umas coisinhas também, né? Faz. Então, quando alguém te ajuda, te acolhe, te compreende, é caridoso com a gente, e tem certamente sempre muita gente fazendo isso com a gente, pelo menos por umas palavras que a gente fala, pelo nosso jeito meio atrapalhado, às vezes, pelo menos por bagatelas, assim. Tem gente compreendendo a gente. Mas em um erro maior, também. Também. Né? Eu vou dar um exemplo social, assim, que eu confesso que eu tenho dificuldade de lidar ultimamente. E eu fui falar isso num centro que eu acho que ninguém andava de metrô no centro. Aí ninguém soube o que era. Falei assim, por exemplo, vocês andam de metrô agora, aí todo mundo assim. Mas quem anda de metrô, ou de ônibus, ou enfim, ou na rua mesmo, o celular, eu não sei se é porque não tem mais aquele negocinho do fone, assim, as pessoas ouvem tudo sem fone agora. Aí você está num ambiente assim, esses dias eu estava no metrô assim, vai fazer o seu bolo de laranja? Você pode. Você junta esse item, alto. Né? Então é uma besteirinha isso. Mas eu penso assim, não é muito legal, né? Ou melhor, assim, eu gostaria para mim de estar num ambiente assim e que o meu direito de ficar quieto, por exemplo, fosse respeitado. É bom, hoje eu estou querendo pensar, né, ficar comigo mesmo, assim, eu estou aqui imaginando como é que vai ser o dia, aí entrou aquela receita de bolo. Né, e eu não estou podendo comer açúcar, aí piorou. Estou de dieta. E aí vem logo o bolo. Assim, você bota uma coisa, né, que não tem açúcar aí, pelo menos. Muda aí de vídeo. Né? Mas a relação com a gente mesmo, então eu falei dessa coisa do erro, porque isso tem que moldar, de alguma maneira, como eu vou lidar com o erro do outro. Né? Esses pilares eles não podem se desconectar. Né? Ou seja, se para mim a vida é só essa aqui mesmo, acabou, e não muda nada o que a gente faz, então não teria problema nenhum a gente se maltratar. Se fosse nisso que a gente se baseia para viver, não teria problema nenhum a gente trair a confiança do outro, prejudicar o outro para ter benefício. Mas não é isso, gente. A gente já sabe que não é. Né? Que nem os fariseus já tinham toda a condição de saber. O que a gente percebe que a gente faz que nem o fariseu às vezes? A gente não quer. Jesus, tá, legal, bacana, faz vista grossa para Jesus. Né? Faz uma vista grossa. Então, a minha relação comigo, obviamente, é uma relação de cuidado com o corpo, por vaidade? Não, talvez a gente às vezes caia nela, mas porque eu quero viver mais tempo para fazer as coisas que eu tenho que fazer. Né? Então, uma relação de cuidado com o corpo, de cuidado comigo, de ter um momento em que eu penso o que eu estou fazendo, e aquela palavrinha que a gente sempre fala, que é autoconhecimento. Né? Você faz o que o Santo Agostinho falava no final da noite, dá aquela pensada como foi o dia, quem puder faz terapia, quem puder faz outra coisa, mas assim, pensar o que eu estou querendo para mim, o que fundamenta a minha vida, né? Para a gente chegar no outro.
Uma passagem do Evangelho que fala sobre isso, por exemplo, é a parábola da candeia. Quando ele fala que o olho é a candeia do corpo. Se o teu olho for bom, teu corpo será luz. Né? Porque a gente produz luz com a nossa mudança, com a nossa transformação. E isso ajuda a gente a enxergar as coisas melhores que estão fora e no outro. Geralmente a gente se deixa atrair pelo nosso lado mais complicado, né? E é como se fosse o seguinte, né? Ideias que a gente vai alimentando ao longo do tempo e que vão crescendo, né? E elas vão ficando ali. Sempre que eu penso nessa coisa das ideias, das formas de pensamento e tal, eu me lembro na década de 90, no colégio, foi a época que eu estudei, o pessoal começou a comprar aquele Tamagotchi. Você lembra? Eu lembro disso. Você lembra disso? Né? Era desse tamanhozinho assim. Só que era muito louco, porque parecia um jogo da cobrinha personalizada, era preto e branco, aquela telinha sem vergonha, assim, né? E tinha um horário que a pessoa tinha que apertar um botão para dar comida pro Tamagotchi. Senão morria. Né? O que acontece? As ideias são assim, que nem um Tamagotchi, só não tem o horário. Mas a gente dá antes do horário. Porque ideias que a gente vem trazendo, guardadas com a gente, e que vão se cristalizando muitas vezes, né? Tem uma história do livro Nosso Lar, por exemplo, que fala de uma ideia dessa. Uma senhora que desencarna em 1888, né? O ano da abolição, e que o André Luiz encontra com ela já, a gente não tem ao certo, mas é mais de década de 30 já. Certamente. Quer dizer, certamente, é final da década de 30 para frente. E ele chega para ela e ela, indignada com o que tinha acontecido. E a relação com Deus que ela tinha era qual? Ela pagava, né? A igreja, nós não estamos falando de instituição aqui, nós estamos falando dela, da gente, né? Ela pagava para viver a vida dela, fazendo o que ela fazia. E deixou o dinheiro com a família para quando ela desencarnasse. Não, e estão pagando lá ainda, inclusive, ela disse. Mas ela continuava preconceituosa e racista. 40 anos depois. Ah, mas é no plano espiritual? Aí é mole? Não. Aí eu pergunto para vocês, essa senhora, certamente ela reencarnou já. Se é que já não desencarnou de novo. Será que o Tamagotchi dela estava ali? Não. Claro que estava. Nós não estamos dizendo que não é para estar. Porque a gente tem os nossos, que ficam aqui, tipo, junto com a gente no perispírito, né? A questão é, nós estamos dando comida para eles? Ou a gente está criando novas ideias que podem se materializar ou não? A gente vai lutar com essas ideias antigas ou vai deixar rolar? O que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente lê, o que a gente expõe, o que a gente procura, alimenta isso ou alimenta outra coisa? Né? Então, assim, cuidado com a gente. E aí a gente chega no outro. Curiosamente, a outra passagem que o Kardec seleciona é aquela em que Jesus fala de uma parábola de um devedor. Era um homem que devia muito, ele devia 10 mil talentos. É muita coisa para nós hoje, não sei nem precisar. Vamos supor que fosse R$1 milhão. Tá? Só para a gente falar. E aí, na época, se ele corria o risco, se ele não pagasse, de ser ele, a esposa, os filhos, todos vendidos como escravos para pagarem a dívida, se ele não pagasse, depois de um tempo. E aí, ele é chamado para falar sobre a dívida e ele é perdoado. Né? Mas, para resumir a história, ele sai de lá e o primeiro cara que ele encontra que devia para ele R$100, né? Ele pega do pescoço e fala, eu vou te levar lá para você pagar. Né? E não perdoa essa dívida. Né?
o que isso fala sobre a gente, né? E por isso que eu falei do erro. Como a gente gostaria de ser tratado quando erra. Como a gente gosta de ser tratado quando pisa na bola. Quando fala uma coisa que não devia. Quando, no caso da minha amiga lá, chegou para essa mãe que ela cuida e falou e foi ríspida. Ou deixou transparecer o incômodo, né? Como é que a gente gostaria de ser tratado? E como é que a gente trata o outro que erra? E ele fala sobre uma questão legal, assim, sobre ser preso, sobre ser uma reclusão, né, ou sofrer alguma coisa assim. E aí a gente fica pensando em várias situações. E eu me lembrei dessa que parece muito drástica, mas que é das pessoas que são presas, né? Quando a gente erra, ou por exemplo, quando a gente tem um filho ou um parente nosso que é preso. Eu nunca encontro ninguém que teve, é impressionante. Ninguém teve, né? Mas, mentira, aquele dia foi quem que falou da Suzy? Foi você, né, Rosa? Né? Foi um dia desses que eu estava lá, no Tarefeiros, a gente falou sobre um tema desse, e eu gosto muito de falar sobre isso. Me chamou muita atenção. E aí ela falou de um familiar, né? E ela disse assim, nossa, isso é muito difícil. Porque, primeiro, que é um tabu. Segundo, que a gente tem uma cultura punitiva. Interessante, voltamos à relação com Deus. A gente adora falar assim, o Deus que a gente se relaciona não é um Deus punitivo de Moisés. A gente não fala isso? É o Deus de amor. É o Deus que Jesus mostrou pra gente. É uma outra forma de ver Deus. É um Deus que ama, que dá novas chances, que te possibilita reencarnar, te reaproxima das pessoas, tem carinho com você, te pega no colo, fala, vai de novo, te reeduca, te dá condições de se ressocializar, trabalhar, produzir as próprias situações para se reconduzir com as pessoas na sociedade. Ah, legal. O parente dela, o que ela falou que é difícil? Não é isso que a gente deseja para as pessoas. Né? Quando elas são, por exemplo, responsabilizadas por um crime. Ninguém está dizendo que é fácil lidar com isso. A questão é, a gente, quando alguém vai ser preso, fala assim, deixa eu ver como é que vai ser a cela. Tem que ser bem suja, pequena, apertada, com 80 pessoas, sem ar, sem entrada de ar. Né? Filme de ação. É um baita exemplo, ou novela. Você fica 6 meses vendo, mas já é de propósito, fica 6 meses vendo o vilão fazer maldade. Aí chega no último episódio, você fica ali, aí você vai sonhando com a punição dele. Erradamente, é claro, mas assim, chega no final, você quer detalhes, assim, requintes de crueldade. Né? E é isso que a gente faz. Né? É isso aí, como é que as pessoas falam? Tem que apodrecer da cadeia, né? Ok, a gente reconhece a nossa condição, porque isso já demonstra um senso de justiça. Ok? Tem espíritos, que aqui nesse grande caldeirão que Jesus faz, tem espíritos que ainda estão conhecendo o senso de justiça. Né? O senso de justiça de Moisés. Pegaram um boi seu, então você pega um só dele, tá? Não pega todos. Né? Te bateram na face, né? Você bateu na face do outro, você vai tomar um só. Não vai ser espancado. É um senso de justiça, que é a lei de Talião. A lei de Talião funciona para o espírito que ainda está conhecendo a lei de justiça. Mas Jesus foi além. Só que a gente não gosta. A gente gosta pra gente. Ah, que bom, vou reencarnar, vou começar de novo. Minha música, começar de novo. E né? A gente gosta de ser pegado no colo. Mas não pega o outro. Né? Então, assim, existe um projeto que eu falo porque eu tenho o maior encantamento com isso. Eu acho que é um sinal do mundo de regeneração, que chama APAC. É o método APAC. Se vocês puderem, conheçam, vale muito a pena. Assim. Tem vários documentários no YouTube. E é
é um método que foi criado na década de 70 por um cara chamado Mario Ottoboni. Ele é um católico, queria fazer um trabalho assistencial, um trabalho voluntário, e visitou uma prisão, ficou sensibilizado, viu que aquilo que ele tinha que fazer, que era meio que a missão dele, e depois de várias atividades, eles começaram a tocar adiante, gerenciar, vamos dizer assim, uma prisão. E eles chegaram a um método em que, obviamente, com dimensões muito menores que uma prisão normal, dita normal, eles têm número menor de recuperandos, como eles chamam, né, que têm uma relação próxima com a família, em bairros próximos às famílias, pessoas que têm que ter passado 1 ano na reclusão normal para pedir uma autorização para ir para lá. Aí você vê o documentário, sabe o preconceito da gente? Você vê aquele cara, um cara bem arrumado, bem colocado, banho tomado, assim, dando entrevista, e fala, o diretor da prisão. Não é. É o próprio preso, que é o diretor da prisão. E que toma conta da chave da prisão. E que abre e fecha a prisão. Aí eles falam assim, teve um cara que precisou ir no médico. Você não levantou a plaquinha? Já levantou? Já levantei. Gente. Eu reclamando, você não vai levantar a plaquinha? Botei essa aguinha também, se você quiser. Agora, aí o que acontece? E aí eles falam assim, ele precisou ir no médico. Quem que levou? 2 outros recuperandos. Levaram ele. Aí quando ele volta, fala assim, vem cá, por que você não fugiu? Aí ele falou assim, do amor ninguém foge. Do amor ninguém foge. Então assim, só que o problema nosso é que a gente tem dificuldade de achar isso bom. Que eles estão sendo bem tratados, que eles aprendem profissão, que eles fazem o ensino fundamental, médio, faculdade, etc. e tal, que vão para o mercado de trabalho, que muitos voltam a trabalhar lá porque já conhecem o método. Então, assim, a relação com o próximo, hoje em dia, o que eu acho que a gente pode tentar resumir? Ela nos pede que a gente tente aproximar o que a gente deseja para a gente realmente, especialmente quando a gente erra, do que a gente tem desejado. Quer dizer, aproximar do que a gente quer para o outro, daquilo que a gente quer para nós. Porque se for um filho nosso, certamente a gente vai adorar a Pac. Depois vocês assistirem o documentário, vocês vão ver. Né? A gente vai adorar a Pac. Pac é sensacional. Que a gente possa desejar para o outro o que a gente deseja para o filho da gente. É meio chavão. Parece até meio repetitivo isso. Mas é porque é muito novo. Segundo os padrões que Jesus nos ensina, a gente desejar isso realmente, né? Então, assim, nesse caso, quando a gente tem uma pessoa que entra aqui, por exemplo, com um problema de alcoolismo, né? Quem é da família sabe o quanto isso é difícil, né? Mas como é que a gente, quando é a gente que tem um problema para se livrar de um vício e que demora e você tenta e cai de novo, e tenta e cai de novo, quantos minutos tem dos 5 já? Uns 3, tá ótimo. Gostei, foi generosa comigo. Não, mas eu lembrei de um palestrante mineiro que eu fiquei sabendo, eu vejo umas palestras dele, é muito, muito bacana, e ele fumava, né? Ele foi um cara que foi alcoólatra, foi pro AA, e é um grande palestrante espírita hoje em dia, e ele fumava. E aí quando ele fumava, ele botava o cigarro naquele bolso da camisa. Só que, e aí ele sempre tirava na hora de fazer a palestra, só que ele esqueceu um dia. E aí aquele maço de cigarro, e aí a pessoa chegou para ele depois e falou assim, poxa, você está falando sobre virtude, sobre essas coisas, e esse maço de cigarro aqui. Aí ele falou, pois é, meu irmão, eu tô lutando contra isso, né? Aí ele passou a colocar o Minutos de Sabedoria, o livro do Pastorino, ele botava junto. Porque sempre que ele ia pegar o cigarro, ele pegava e abria uma página. Mas ele foi vivendo o processo dele, né? Então, assim, isso ajuda a gente a respeitar o processo do outro, é um processo, né? Então, assim, a gente está aqui recordando essa lição de Jesus, recordando sempre, né? Mas as lutas que a gente tem, os nossos desafios, os nossos deveres, eles vão nos recordando que a gente também precisa de apoio, de auxílio, né? Então isso ajuda a gente a confraternizar
na imperfeição, vamos dizer assim, a confraternizar na necessidade um do outro, para o processo. O outro é egoísta, o outro é orgulhoso, o outro é vaidoso. Desculpa, vai ser durante algum tempo ainda. De repente ele já foi muito mais, né? E para fechar, só mais uma historinha, antes que ela me reclame. Mas uma vez uma senhora foi fazer uma palestra, não lembro qual foi o lugar. E aí falaram que ela foi com muitas joias, com muitas coisas assim, né? E as pessoas reclamaram que nem do cigarro do cara. Aí eles falam assim, poxa, mas tá vendo? Você falou sobre humildade, sobre não sei o quê. Você veio cheio dessas coisas aqui. Né? Você não acha que é inadequado? Ela falou assim, se você visse há uns anos atrás, não tinha nem a roupa, acho que era só enfeite. Né? Então, assim, a gente está no processo e o outro também está. Né? Então, que Jesus inspire a gente nas nossas relações para isso. Tá? Deus nos abençoe. Obrigado. Bom, agradecer, né, ao Luiz. Agradeço. Pela palestra que deu aqui pra gente, né, que a gente vai ficar pensando em muita coisa agora, né. Enfim, eu tenho 2 avisos. Um é reforço, na verdade, já vem sendo falado, que é o encontro do Quinto Seu, né? Acho que todo mundo já ouviu, quem já veio aqui nas semanas anteriores. Vai acontecer dia 21 de junho, na Rua Bambina, que é o Centro Cultural João 23, que é aqui em Botafogo, né? Número 115, de 3 às 6 da tarde. Não precisa fazer inscrição, é só comparecer, né? Tem a lotação, mas eu não acho, enfim. É aberto a todos, tá? O segundo ponto é mais para vocês saberem, né? A gente tem estudo de quinta-feira, né, do livro Os Mensageiros, né, de André Luiz, que está acabando. Tem mais 2 ou 3 semanas aí, provavelmente. E depois vai iniciar o livro seguinte, que é Os Missionários. Então, se alguém tiver interesse de participar do estudo, também é aberto, tá? É um estudo online, às quintas-feiras, 7h30 da noite. E aí, mais perto, quando realmente a gente souber a data de início do novo livro, né? Aí a gente passa a data, tá bom? Quem tiver interesse pode participar. E eu queria chamar a Ana, que a Ana vai falar aí da sexta. Mensalmente, o centro, né, ele distribui cesta básica da família necessitada. Então, eu peço a vocês, né, se puderem ajudar com uma contribuição aqui no mural, perto da vereadora, está a lista dos alimentos, quando ele está saindo da cesta, tem um Pix, né, é qualquer valor que vocês podem dar. Precisa ser exatamente o valor da cesta, para ajudar a gente para manter esse trabalho aqui dentro da função. Obrigada. Então, para encerrar, antes da gente passar para o passe, vamos fazer a nossa oração final. Agradecer a Deus Pai, novamente, por estarmos aqui, por podermos ter a oportunidade, né, de escutar palavras que nos fazem refletir aí na nossa caminhada, podem vir a nos ajudar na nossa evolução. Pedir a Ele por essa semana que se inicia, que seja uma semana abençoada. Pedir pelos irmãos que não puderam estar aqui, que eles também recebam todas essas vibrações positivas. Obrigada, Pai, por tudo. Graças a Deus.